Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, é com grande alegria que nós vamos dar início a mais um Evangelho em prosa. Essa atividade que a gente faz na nossa casa, de conversar e, como o próprio nome diz, de fazer uma prosa informal, né? Mas com muita seriedade sobre algum tema do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso tema de hoje do Evangelho em Prosa é sobre paciência. E para conversar sobre paciência, nós trouxemos especialistas vindas de mundos superiores. Então, para conversar com a gente hoje sobre paciência, a Rosana, né, especialista em paciência, a Sara, outra especialista em paciência, e a Geise, né, vindas diretamente de mundos superiores para nos explicar e nos ensinar a ser pacientes. Nós vamos sair daqui hoje aprendendo a ser paciente. Então, muito obrigado, Rosana, obrigado, Sara, obrigado, Geise, né, por fazer essa prosa hoje aqui, né, sobre esse tema. Nós vamos dar início e vamos, como de costume, né, fazer uma leitura inicial, que será feita pela Sara, com um tema, inclusive, relacionado ao tema principal do nosso Evangelho, em prosa, e logo em seguida a Rosana vai fazer a prece para nós. Ô, Sara, então fica à vontade para a leitura. A mensagem é do livro Algo Mais, né? Psicografado pelo Chico, e a mensagem é de Emmanuel. Paciência e segurança. Efetivamente, não te será possível deter as vítimas da precipitação. Aqui é alguém que clama intempestivamente por melhores dias, sem despender o mínimo esforço para alicerçá-los. Ali é o amigo que desiste da tolerância e se desequilibra no espinheiral da irritação. Além, é o pai que exige a regeneração imediata de um filho que ele próprio entregou à dissipação e à leviandade por muito tempo. Mais adiante, é o doente que reclama a própria cura, em poucos dias, acerca de moléstia determinada que o aflige, para a qual ele próprio organizou o campo adequado em vários anos de menosprezo a si mesmo. Com todos esses casos, rentearás, incluindo talvez familiares queridos que se mostrem incursos nesses quadros da pressa, a traduzir-se em perturbação. Lembrar-te-ás, porém, de que a ansiedade, só por si, não serve a ninguém. A aflição inútil quase sempre apenas consegue mentalizar alucinações, suscetíveis de piorar quaisquer problemas, já de si mesmos, graves e complicados. Em qualquer percalço dessa ordem, observa os padrões da natureza. A árvore não dá frutos sem habilitar-se no tempo para isso. Por mais que um homem vocifere, reclamando a luz do sol num hemisfério, onde o relógio aponte à meia-noite, reconhecer-se-á obrigado a esperar pelo amanhecer. A lâmpada, para inflar-se, deve ajustar-se à voltagem. E uma criança, por mais prodígios de inteligência dos quais forneça testemunho, só atuará com responsabilidade quando o tempo lhe acrescente a madureza. Em quaisquer circunstâncias, conserva a serenidade da paciência para que te sobreponhas às dificuldades e impactos inevitáveis do sofrimento que comparece no caminho de todos. Age e constrói sempre, mas não te esqueças de que se não consegues estabelecer a harmonia e a segurança no íntimo dos outros, podes claramente guardar a calma e a compreensão por dentro de ti. Muito bem. Boa tarde a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos, pedindo para a espiritualidade amiga nos ajudar nessa conversa, nos inspirar da melhor forma possível. É uma conversa entre amigos e para amigos. Então, nós gostaríamos, primeiro,
que Jesus nos abençoasse muito, que as nossas conversas, que primeiro servem a nós mesmos, para nos acalmar diante das atribulações da vida, que a gente possa fazer uma boa reunião, um bom bate-papo, iluminado por todos os bons espíritos dos nossos amigos, e que seja uma excelente tarde para nós. Assim seja. Muito bem, então vamos dar início, né, ao nosso bate-papo. E como eu falei, o nosso bate-papo ele é sobre o tema paciência. E esse tema ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Capítulo 9 é intitulado Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E ele utiliza aqui, né, Kardec utiliza as passagens de Mateus, quando Jesus diz, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. E também, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a paciência é um item deste capítulo, uma vez que a paciência está diretamente relacionada à calma, à brandura, né, a ser pacífico. Ele está na parte que é da instrução dos espíritos. Tem um espírito que só se apresenta como um espírito amigo numa mensagem de 1862, que é uma mensagem até curta, né, no item A Paciência. E nós vamos conversar, então, sobre a paciência, que é uma virtude que eu acredito que é importante para todos nós, em vários aspectos, em vários sentidos, né? Mas eu acho que seria interessante se a gente começasse, primeiro, compreendendo o conceito, o sentido da palavra paciência, e aí a especialista Geise, eu vou pedir para ela começar, então, e a gente vai conversando juntos, né, sobre a questão desse conceito, né, da paciência, Geise. Boa tarde a todos. Para falar um pouquinho do que é paciência, né, eu encontrei aqui uma mensagem que tem como título Nos Domínios da Paciência, né? É uma mensagem que está no Livro da Esperança, do Chico, né? Então, eu não vou, a ideia aqui não é ler a mensagem, né, mas pegar algumas frases que eu acho que é interessante para a gente refletir um pouco. Então, inicialmente, a mensagem, ela apresenta qual que é o entendimento que nós, né, no nosso nível de evolução, temos com relação ao que é paciência, né? Então, normalmente, a gente admite que paciência é cruzar os braços, é gemer passivamente em preguiçosa lamentação, né? Ou, dependendo do que nos acontece, né, supomos que paciência é tudo deixar como está para ver como fica, né? É um pouquinho daquela música do Zeca Pagodinho, né? Do refrão, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Então, normalmente é esse o conceito que a maioria de nós, né, tem a respeito do que é paciência, né? A Sara leu ali na mensagem inicial, né, a relação da paciência quando a gente observa a natureza, né? E aqui nessa mensagem também ele faz uma reflexão, né? Para a gente começar a entender o que é natureza, paciência, né? Vamos observar a natureza, né? A natureza nos dá vários exemplos de paciência, né? Ela por si só é paciente, né? Se a gente for verificar, né? Estamos aqui, a vida na Terra começou há milhões de anos, né? E começou com seres unicelulares, né? Seres simples, né? E teve toda uma evolução para chegar nos seres complexos que a gente conhece hoje, né? Então, foi um processo constante de evolução, né? Foi gradativo, a natureza foi perseverante para toda essa evolução, né? Então, eu acho que perseverança é uma característica de quem é paciente, né? E a natureza nos mostra isso,
né? A natureza, ela, na verdade, ela não... Tem aquela frase, né? A natureza não dá saltos, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo da borboleta, né? Para chegar àquela beleza da borboleta, ela teve que passar por uma fase de lagarta, né? Então, a gente deveria olhar esses aspectos da natureza, né? Para trazer para a nossa vida, né? A gente até enxerga toda essa evolução da natureza, né? Mas a gente não consegue trazer para a gente, né? Então, aqui, seguindo a mensagem, né? Ele traz: paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente, com a disposição de afastá-la sem atitude extremista, nem deserção da esfera de luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento, né? Então, aqui não é passividade, paciência, né? Não é sinônimo de passividade, né? Isso seria um extremo, passividade seria um extremo, né? No outro extremo, a gente tem as ações precipitadas, a precipitação, né? Então, se a gente achar um equilíbrio ali, né, a gente está chegando na paciência, né? Então, a paciência, ela exige movimento, né? Ela é dinâmica, né? Exige trabalho, né? Se vocês me permitem, mais um exemplo aqui da natureza, né? As células de defesa do corpo, né? Quando alguma bactéria, algum vírus, né, entra no nosso organismo, as células de defesa, elas não são passivas, né? Elas vão à luta, né? Trabalham, né? Outro exemplo também da natureza, né? Os vegetais, né? Muitas vezes, quando eles são feridos, né? São machucados, né? Eles se mantêm firmes, são resistentes, né? A resistência também é uma característica de quem é paciente, da paciência, né? Então, é só a gente parar um pouquinho, olhar a natureza, né? E tentar aplicar um pouco disso no nosso dia a dia. Hoje, se você me permite só uma interrupção rapidinho, quando você falou do movimento, né? Eu li alguma coisa também a respeito que fala que a paciência é uma virtude daquele que está em movimento, que está em ação. Porque se a gente está parado, isolado, sem fazer nada, a gente não tem a oportunidade de exercitar esta virtude, né? Que é da paciência, que é saber suportar, como você disse, é saber esperar, é ser resignado, mas a gente precisa desenvolver e provar, testar essas virtudes, enquanto a gente está agindo, enquanto a gente está no relacionamento com o próximo, enquanto a gente está no dia a dia, nas diversas ações, né? E também na paciência com as situações da vida, em que a gente, às vezes, é colocado e saber esperar, né, o momento correto, né, para que as coisas aconteçam, né? Esse de esperar o momento é crucial, né? Nem antes, nem depois, né? Tem um momento certo para que as coisas aconteçam, né? Pois não, Rosana, é achar o equilíbrio, né? Fala, Rosana. O que a gente falou aí de tudo, a gente tem um pouquinho, né, para falar, mas ela já falou muito bem. Complementando aí que eu assisti uma palestra do Rossandro Cligem, né, esses tempo atrás, onde ele fala paciência com Jesus. E teve uma parte lá que me chama muito a atenção, que ele fala assim, a máxima de Jesus, né, que a gente tem, que todo cristão tem, né, é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E ele faz uma reflexão bacana, porque nós estamos muito longe de amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele faz uma reflexão bacana, que é assim, dentro do que a Geise deu exemplo aí, você precisa pelo menos tentar suportar. Porque por que a gente não tolera, às vezes? Não é que a gente não tolera o irmão, a gente não tolera as diferenças, né? São as diferenças que existem entre a gente, que de repente você não consegue tolerar, fique paciente, né? O tempo da pessoa é diferente, o nosso estágio de evolução aqui na Terra é diferente, e às vezes você pode achar que aquela pessoa está muito diferente de você. Então ele desenvolve assim, primeiro você tenta suportar,
Depois que você suporta, você tenta tolerar, que já é um pouquinho menos. Depois você já começa a ver que as diferenças, assim, dá para aceitar. E daqui a pouco você vai estar vendo que as diferenças são complementos na sua vida, que para você que acaba te ajudando. Algumas diferenças acabam te ajudando a progredir e, enfim, chegar, né, no que está muito distante da gente, que era ao amar ao próximo. E ele faz toda essa reflexão para mostrar que a gente precisa ter uma paciência nesse processo, né? É um processo, assim como ela falou, a natureza tem o processo dela, então nós temos que ter paciência com o processo dos irmãos, ter a paciência com os nossos processos, porque a gente também não é de hoje para amanhã que a gente vai ser bonzinho, a gente está no processo, né, de desenvolver essa paciência. Então, assim, só dando esse gancho aí, porque eu lembrei dessa palestra que eu achei que encaixou aí na nossa reflexão. A paciência de Jesus, que a paciência com caridade, né? Aquela paciência não é aquela paciência mecânica, né? É uma paciência pensada, ali com toda a amorosidade, e aliás é uma coisa que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Até aqui no início fala, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, não vos aflijais, pois, quando sofredes, mas bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. E a gente pensar que nada é por acaso, que até esse momento que o nosso planeta está passando, né, de isolamento social, nunca foi tão necessário a gente colocar em prática a paciência com a caridade, né? Porque quando você está confinado, quando você está em isolamento, né, não te permite, de repente, fazer uma viagem para refrescar e fugir, de repente, daquela situação ali que exige paciência. Então, nós estamos sendo treinados à força a exercitar a paciência em família, a paciência de esperar, né? Porque passa, né? Quando eu me lembrei aqui até da história da mensagem de Maria de Nazaré, né? Através do Emmanuel para o Chico. Isso também passa. E não deixa também de ser uma frase que inspira a gente a ter paciência. Já que a Sara falou... Pode falar, Rosana, fica à vontade. Já que a Sara falou dessa frase aí que inspira a paciência, tem aquela também, né, da obra de Paulo Estevão, né, de Emmanuel, que diz que quando Paulo encontra com a Abigail e o Estevão, né, ela fala, tem aquela espera, né, ama, trabalha, espera, né, no final espera, eu esqueci a sequência certinha, mas que também é um reflexo. Aliás, a gente está fazendo um estudo das obras de Paulo, né, das cartas de Paulo, com a nossa colega lá do NEPA, a Alba, e a gente, está sendo muito bom, porque o Paulo é um exemplo de paciência, né, com os irmãos, de amor, de caridade, né, e aí, dentro desse estudo, a gente vê várias falas dele para os povos, para as pessoas que ele mandam as cartas e as comunidades, né, sempre tem a paciência, né, como uma das maiores virtudes, como a caridade, né, como a caridade maior, mais agradável a Deus, né. A Sara e a Rosana também, né, falaram dos exemplos de Jesus, e como nosso maior modelo, como nosso maior exemplo aqui na Terra, e a paciência de Jesus, em vários aspectos. Primeiro, em suportar tudo aquilo que ele passou, que ele não precisaria passar, diferentemente de nós, que temos que passar por alguns sofrimentos, algumas dificuldades, por expiação, como, né, o prova ou expiação para o nosso aprendizado. O sofrimento que Jesus passou aqui na Terra, ele não foi nem por prova, nem por expiação, né? Foi um exemplo para todos nós, justamente de paciência, de aprender a suportar, porque ele não precisava passar, ele não merecia, não tinha necessidade, não precisava passar por aquilo, né? Então, nós também temos que ter a paciência com a vida e a paciência de entender que as situações difíceis,
que eventualmente a gente esteja passando, a Sara lembrou muito bem do momento atual. Todo o planeta e todos estão sofrendo, né, de formas diferentes com a pandemia. Todos nós. E temos que ter a paciência do dia a dia nas coisas, né, como a Sara mencionou, do relacionamento familiar, a paciência dentro de casa, com a família, uma vez que a gente fica mais tempo junto, né? A paciência para aguardar, mas não é esse aguardar também, como a Geise tinha comentado, no conceito de braços cruzados, não. Fazendo, modificando as formas que a gente tem de atuação, né, de fazer, mesmo na nossa casa, no NEFA. Estamos impossibilitados de fazer as nossas reuniões presenciais. Poderíamos estar aguardando pacientemente, de braços cruzados, sem fazer nada, sem fazer reunião, esperando. Não, estamos aí, descobrimos outras maneiras, estamos pacientes, ou tentamos ficar, né, Rosana, Sara, se adaptando, né? Paciência também é se adaptar, né? É adaptar-se, né? A mudança, né? Muito Exatamente. Interessante. Paciência rende a vários episódios do Evangelho em Prosa, hein? Com certeza. Geise, pois não. Você mencionou, né, tudo que Jesus passou, né, a paciência que ele teve, não precisava ter passado por tudo aquilo, né? E ele continua sendo paciente com a gente, né? A gente continua errando e Jesus está nos esperando ali para que a gente evolua, né? Então, bem lembrado. Paciência. Sabe que vocês estão falando aqui de Jesus, mas a gente tem que destacar, permito aqui a oportunidade de destacar 3 pessoas extremamente importantes para o movimento espírita, né? Que foi Chico, exemplo de paciência, Jerônimo Mendonça, 30 anos acamado, né, num leito, e trabalhava, porque paciência, como bem disse a Geise agora há pouco, não é ficar cruzado, né, de braços cruzados, né, é trabalhar, né, é continuar com paciência. E Jesus Gonçalves também, né, que mesmo com uma doença que foi acometendo ele totalmente, né, que ele tinha lepra, hanseníase, né, mais bonito esse nome, que trabalhou também, foi um trabalhador incansável da doutrina. Então eu acho que Jesus está no topo, mas esses 3 eu acho que eles merecem ser lembrados, né, para quem não conhece, que está assistindo, né, vale a pena conhecer a história tanto do Jerônimo Mendonça como a do Jesus Gonçalves, para entender bem o que é a paciência, né, que eles tão bem vivenciaram na experiência aqui na Terra. Sara, você lembrou muito bem, porque quando a gente cita o exemplo de Jesus, que naturalmente é o nosso maior modelo, às vezes a gente se coloca muito distante de Jesus. Né? Exatamente. E aí você lembrou 3 nomes, e lógico, poderíamos citar outros, até fora do movimento espírita, que dão exemplo, né, de paciência para todos nós, e você citou 3 exemplos que são pessoas contemporâneas nossas, né, que viveram agora, que não viveram há 2000 anos, não, que viveram agora, né? Há pouco tempo estavam aqui, deixaram esses exemplos. E quando você cita isso, e aqueles que conhecem a história, a do Chico, a grande maioria conhece, do Jerônimo Mendonça, inclusive a Sara fez uma palestra sobre o Jerônimo Mendonça, que está no nosso canal, né, do YouTube, tem essa palestra lá, do Jesus Gonçalves, e tantos outros missionários e irmãos nossos, companheiros nossos, que dão esses exemplos todos, né, para nós. E aí eu fico aqui envergonhado, pensando o seguinte, na paciência que esses tiveram com os problemas enormes que eles passaram aqui, continuaram, né, vivendo, e às vezes a gente perde a paciência com tão pouco, com coisas do dia a dia, corriqueiras, né, com coisas simples, cotidianas, a gente com uma fila, né? Uma dorzinha de cabeça. No trânsito, né? No trânsito. Às vezes, por imprevidência nossa, né? A gente se atrasa, aí o trânsito está congestionado, já fica bravo, fica irritado. E é engraçado, se a gente for pensar também por esse lado, a nossa pressa, né?
A gente precisa começar a controlar essa pressa, porque a nossa pressa, a nossa urgência de fazer as coisas, de ter, e sem um planejamento mínimo, com uma calma, né? Que é tudo tempo, você vê que tudo converge para a paciência, né? Se você fizer tudo. E aí, o que acontece? Você acaba desgastando relações, como já foi falado pela Sara e pelo Lenarte, relações em casa, né? Aí você chega em casa sem paciência para ouvir um filho, para ouvir o dia do seu marido, para ir visitar a sua mãe, né? Paciência para ouvir os idosos mais vezes, porque a gente sabe que os idosos costumam repetir mais vezes, e a gente fala, de novo, né? Então, assim, realmente a gente precisa controlar essa nossa pressa, essa nossa correria pelo ter, né? Tentar controlar, pelo menos. É muito difícil, mas sempre estar atento a isso, né? Porque muitas desavenças dessas acabam, por vezes, acabando até em catástrofes, né? Às vezes em brigas de trânsito que a gente vê aí. Então, assim, tentar mesmo controlar essa ansiedade que nós estamos e fazer tudo com urgência, né? Ô, Geise, desculpa, pode falar, Sara. Eu acho importante a gente dar esses exemplos. Eu trouxe do movimento espírita, mas como bem o Lenarte falou, tem outros, Madre Teresa, tem inúmeros exemplos que poderiam ser dados aqui, porque isso nos aproxima de nós, né? Porque às vezes quando fala em Jesus, a pessoa fala assim, nossa, mas era Jesus, né? Agora, Chico, como eu citei aqui, Jesus e Jerônimo, lógico que eu acredito até que sejam espíritos missionários pelo que viveram, mas eu penso que se um homem como eu pode, eu também posso. Então, eu acho que dá esperança para a gente, né? Não é fácil, não é do dia para a noite, mas é um processo e que a gente é capaz, né? A gente tem que começar pelas pequeninas coisas, e aí vai aumentando o nosso nível de paciência. Sara, só para pegar o raciocínio e uma continuidade do que você falou, vamos colocar um caso concreto do Chico, né, que a gente conhece bem, inclusive no Prosa com Chico, que foi feito pela Vanessa, que também está lá no canal do Nefa. Tem uma história que o Chico passou logo como criança ainda, antes dele conhecer a doutrina espírita, pelo sofrimento que ele tinha. Você não quer resumir para a gente, contar um pouquinho essa história, que é muito interessante e que ilustra o conselho da mãe dele em relação à paciência? Para quem conhece um pouquinho da história do Chico, ele ficou órfão muito criança ainda, com muitos irmãos, e ele foi morar com uma madrinha que judiava muito dele, né? Chicoteava, enfiava garfos na barriguinha dele, e um dia, diante de tanto sofrimento, né, já de algum tempo, ele lembrou que a mãe fazia uma prece, então ele foi e fez uma prece, e o Chico, né, com aquela mediunidade ostensiva desde criança, a mãe apareceu para ele e falou que ele tinha que ter mais paciência, que aquilo ia passar, né, então, que não era para ele reclamar, e bonitinho que ele, coitado, ele continuou com o sofrimento dele, mas ele transformou aquele momento num momento de súplica, que ele sabia que ao passar por aquele sofrimento, ele ia rever a mãezinha dele. Então é muito bonito, porque ele fala aqui, né, ela... Tenha paciência, meu filho, né, numa das falas, né, você precisa crescer mais forte para o trabalho, e quem não sofre, não aprende a lutar. Então, é uma história um pouco maior, então eu dei uma sintetizada aqui, mas não é fácil, né? Sofrer, até para sofrer você tem que ter muita paciência, sofrer com muito amor no coração, sem se revoltar, né? Porque quando a gente se revolta, a gente fica cego, a gente não faz uma prece, a gente não pensa em nada bom, né? A gente fica ali naquele escuro, né? Naquela escuridão e mergulhado no sofrimento, né?
Então, eu acho que a partir do momento, a paciência, ela também tem um pouco a ver com a resignação, né? De você aceitar, mas não aceitar e ficar como a Geise falou anteriormente, de braços cruzados. Não, aceitar e pensar que aquilo ali vai passar e que tem algo melhor que vai acontecer, você vai sair mais forte, vai sair modificado daquilo ali. Só aproveitando essa fala da Sara, né, e aproveitando a mensagem que eu trouxe aqui, né, tem exatamente um parágrafo falando disso, paciência e resignação, né? Então, paciência, no fundo, é resignação, né? Quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem, né? Então, foi o que aconteceu aí com o Chico, né, nessa história, né? Então, a paciência, ela é perseverança tranquila no esclarecimento geral, né? Mesmo que isso nos custe sacrifícios intensos, né? Então, isso reflete bem o que Chico falou, que Chico passou, né? E outra coisa que eu queria mencionar, né, em algum momento aí da nossa conversa, foi falar sobre o tempo, né? O tempo, na minha opinião, é um santo remédio, né? Ele cura tudo, né? Só que muitas vezes a gente esquece isso, né? Então, vamos dar tempo ao tempo, né? Isso é da paciência, né? Que tudo se resolve, né? Tudo tem o seu tempo determinado para acontecer, né? Então, paciência. Você sabe que tem esse livro aqui, quem tiver a oportunidade, chama Mandato de Amor, é da Wayne, né? E tem uma historinha aqui, eu não vou contar ela inteira não, mas eu vou pegar como é que fala? O coração da história, que é o ensinamento principal, porque a história chama Humildade e Paciência. O Chico, já depois do trabalho dele, cansado, altas horas, como sempre acontecia, né, até de madrugada o trabalho dele, um jovem indagou a ele, né? Chico, é muito grande a luta que nós, os espíritas, estamos enfrentando para garantir a nossa transformação. Quais são os caminhos que devemos tomar para persistir na seara espírita? E o Chico, com toda aquela simplicidade, aquela amorosidade, paciência, ternura, respondeu ao jovem, né? Ah, meu filho, só conseguiremos vencer através de 2 caminhos, humildade e paciência. Sou eu. E até eu fiz, né, uma varredura na palavra paciência dentre 20 livros de mensagens. Nossa, tem inúmeros textos. Eu só não registrei quantas vezes eu ouvi a palavra paciência, né? Mas paciência certamente é uma palavrinha que tem que fazer parte da nossa vida sempre, né? Ô, Sara, você foi muito paciente em procurar e fazer essa varredura em tantos livros. Gostamos de ver, né? Você sabe que eu fiz a mesma coisa. Alguns eu tive recursos, né, do PDF, outros teve que... É isso que eu ia comentar, porque eu tive também a curiosidade de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer uma procura pela palavra paciência, né? E na minha versão, é lógico que às vezes pode depender um pouquinho de versão para versão, em função da tradução, né? Que às vezes pode aparecer com uma palavra similar, mas apareceu no Evangelho segundo o Espiritismo 42 vezes. E não foi só dentro desse capítulo 9 que tem um tema específico da paciência. É muito curioso, porque ele aparece em vários outros capítulos, para a gente ver como é que a paciência ela é importante. E até só vou comentar isso em função desse detalhe. Ele vai aparecer, por exemplo, no capítulo 2, quando fala, meu reino não é deste mundo. Porque a gente tem que ter a paciência para esperar o reino de Deus, o reino de Jesus se instalar. Porque quando Jesus disse há 2000 anos atrás, o reino dele até hoje não se instalou. E não foi por culpa dele, não. Foi porque nós não quisemos, nós não trabalhamos ainda para isso e temos que esperar, temos que ter a paciência para o momento certo. No Bem-aventurados os aflitos aparece muito a palavra paciência, né? Porque está falando do sofrimento, das aflições e a paciência em relação a esse tema. Tem um item muito importante, que inclusive agora, em setembro, em função do Setembro Amarelo, a questão do suicídio,
Existe um item no Evangelho segundo o Espiritismo, que está dentro do capítulo Bem-aventurados os aflitos, que é suicídio e loucura. E ele vai tratar ali da paciência também em relação às aflições que muitas das vezes levam alguns irmãos nossos a tirar a sua própria vida. E aí ele vai falar disso, da paciência e da resignação com os problemas, com as dificuldades, que levam, inclusive, alguns a chegar a um ato extremo desse, né, de se suicidar. Ele vai falar do Cristo Consolador, o Consolador prometido, ele vai falar de paciência, né? Quando ele fala do amor ao próximo e do capítulo Amar o próximo como a si mesmo, tem paciência, porque paciência é uma virtude de quem ama o próximo. No capítulo de Amai os vossos inimigos, ele vai falar da paciência, né? Os trabalhadores da última hora, e no Pedi e Obtereis, que fala sobre a prece, só para citar alguns capítulos, né? Ele vai dizer, os que Deus lhes concederá sempre, quer dizer, aquilo que a gente pedir, que Deus sempre concederá, se ele o pedir com confiança e coragem, a paciência e a resignação. Né? É lógico que quando a gente pede paciência na prece, não imaginem que ela vem como mágica, né? Quando a gente tem que estar preparado para isso. Vem teste, né? Paciência na prece, o que acontece? Deus nos atende. Deus nos atende. Como é que ele atende? Ele manda os testes, né? Exatamente. As oportunidades, as pessoas difíceis, as situações complicadas, para exercitar a nossa paciência. A gente tem que entender isso. E é isso mesmo. Porque não existe uma mágica, né, para a gente desenvolver paciência que não seja pelo exercício, a gente praticar. Não é isso? É engraçado, né, que essa prática da paciência, até eu cheguei a comentar com vocês, né, daquela pesquisa com as crianças, né, que foi feita uma pesquisa com as crianças e colocaram a criança na sala e o marshmallow, né, que é aquele docinho, né, que as crianças gostam, e falava para a criança, olha, se você pode comer agora, mas se você não comer até eu voltar, você ganha outro. Então, aí a gente verifica, né, com a reação das crianças, porque eles estavam com vontade de pegar, cada um tem uma reação, né, e a resistência de cada um de não comer, porque sabia que viria uma recompensa. E depois, o curioso é que esses cientistas, eles vão atrás das crianças para ver como que eles levaram a vida deles. E tem aí uma grata satisfação de saber que as crianças que resistiram à vontade, que tiveram a paciência de esperar a recompensa, foram crianças que foram mais bem-sucedidas nas suas atividades, né, na sua adolescência. E isso me leva a pensar, porque nesse caso de recompensa é para as crianças, mas a gente também, no dia a dia, né, a gente é muito imediatista. Você fala, hoje eu vou mudar de vida, hoje eu vou passar a ser bonzinho, e amanhã eu já quero um retorno. Então, tudo na vida depende, como a Geise falou no início e na prece. Você planta, né, para colher. Tem o tempo da plantação, assim também a gente, né? A gente tem um tempo de... eu falo isso porque, por exemplo, numa relação de trabalho, tem aquelas pessoas que vivem reclamando, eu não sou reconhecido, né? O meu chefe não me reconhece, ou às vezes o que eu faço ainda é outro que leva a vantagem. E aí a pessoa não percebe, né, que ela está plantando. E se ela está passando por isso também, é para ela se fortalecer, é para ela estar fortalecida para alguma coisa mais adiante. E também me leva a outra reflexão. A gente nunca deve querer aquilo que ainda não está ao nosso alcance, né? Porque às vezes você pede uma coisa, mas Deus é tão caridoso que Ele sabe o momento certo, para você não ter desgostos, né? Para não ter mais sofrimento, às vezes Ele está te protegendo. Então, assim, toda essa paciência atrelada com a resignação, né? Que é muito próxima, tem que fazer parte da nossa vida de alguma forma. A gente tem que tentar desenvolver isso, né?
Nós às vezes somos atendidos não pelo que a gente quer, mas a maioria das vezes é pelo que a gente precisa. Exatamente. Tem que ter a sabedoria, a paciência para entender e para esperar, né? Você gostaria de fazer algum comentário ainda de alguma situação dessa de paciência, alguma historinha, alguma frase? Fique à vontade. Eu queria fazer só uma, posso? Porque quando a gente fala assim... A Geise é paciente, ela te espera, Rosane. Obrigada, Geise. Foi um fato que aconteceu, isso aconteceu, assim, com um grupo de colegas nossos. A gente estava num determinado assunto, e aí a pessoa conseguiu alguma coisa, e ela comentou assim, uma colega minha, Deus tarda, mas não falha. A gente vê sempre esse jargão aí, né? Deus tarda, mas não falha. E é engraçado, eu era nova ainda, devia ter uns 21, 22 anos. E aí veio uma senhora muito sábia, muito cristã até, e ela chegou da sala dela com a maior calma, chegou no nosso ambiente e falou, olha, me desculpa, eu escutei, né, você falando aí, parabéns pela sua conquista, é inevitável, porque a porta é aqui perto, então uma senhora toda delicada. Aí ela falou assim, só que eu queria te falar que Deus não tarda, é o tempo de Deus que é diferente do nosso. E ela usou exatamente isso. Se a gente tivesse paciência para esperar, a nossa colheita será certa. Então, assim, só para concluir aquele outro raciocínio que eu estava, tá, Geise? Obrigada pela paciência. Então, tem uma lenda, na verdade, né, que se chama O Cavalo e o Jumento. Né? Então, num reino muito distante, o rei decidiu verificar entre os animais similares, né, qual que era o mais inteligente. Né? Então, ele montou duplas, né, para que essas duplas se competissem, né, os dois ali competissem entre si. E montou, então, essa competição entre o cavalo e o jumento, né? O cavalo, na sua arrogância, né, assim que soube da competição, já se achou o vencedor da prova, né, humilhando o jumento. Né? O jumento se recolheu, né, não entrou em discussão, e foi pedir a Deus paciência e resignação para enfrentar aquela prova. Né? No dia da prova, era uma prova onde os dois tinham que percorrer o mesmo caminho, né, com as mesmas pedras no caminho, né, com os mesmos obstáculos, né. O cavalo, né, saiu em disparada, né, se achando o vencedor, né, e o jumento não, já foi com calma, paciência, né, passo a passo, né, e o pessoal estava esperando, né, a plateia estava esperando na chegada, né, o cavalo como vencedor, né, ninguém estava acreditando que o jumento, né, poderia ganhar. Só que eis que, de repente, quem surge em primeiro é o jumento, né? O rei quer saber por que o jumento chegou em primeiro, né? E o cavalo chegou em seguida, mas todo machucado, sangrando, né? Aí o jumento foi explicar. Ele encontrou uma cerca, que ele tinha que passar essa cerca, né? Mas a cerca era muito alta e ele não ia conseguir pular essa cerca, né? O que ele fez? Ele foi calmamente, desviou da cerca, achou uma passagem, né? E conseguiu fazer o seu percurso, né? O cavalo já não. Afoito, né? Ele tentou passar essa cerca e, consequentemente, se machucou, né? Então, a gente é assim, né? Encontra uma pedra no meio do caminho, né? Não tenta desviar, achar outras alternativas, né? O que a gente faz? A gente bate de frente com a pedra. Né? Então, paciência, né? Nessa história também. Que história legal, gente. Não conhecia essa lenda, não. Bacana. E, de fato, né? A nossa vida tem várias cercas, pedras, obstáculos, né? E que a gente quer passar de qualquer jeito, correndo, e não encontra a forma mais inteligente, não tem essa paciência para encontrar o caminho correto, né? E para a gente passar pelos obstáculos com paciência, com serenidade. Muito interessante, legal, muito bom. Muito bem, gente. Mais algum comentário? Vamos passar. Vai eu lá, queria Sara, contar também uma historinha que, coincidentemente, eu e a Geisa trouxemos
com algumas diferenças, mas é uma fábula que eu li numa revista chamada Vida Simples, se não me engano, eu acho que foi em 2009, e eu, hoje mexendo, eu achei, então eu trouxe até uma colinha aqui. Então fala assim, conta a fábula que o pai de um jovem de temperamento difícil lhe deu um saco de pregos, um martelo e uma ordem. Cada vez que ele perdesse a paciência, ele deveria pregar um prego na cerca dos fundos da casa. No primeiro dia foram 37, mas com o tempo o número foi diminuindo, né? Porque o rapaz foi percebendo que era melhor controlar os impulsos do que pregar os pregos. Até que chegou um dia que, orgulhoso, ele disse ao pai que não precisava mais pregar, que ele tinha aprendido a se controlar. O pai, então, lhe disse para retirar um prego a cada dia que se mantivesse calmo e controlado. Então, após um tempo, o jovem contou ao pai sua grande vitória. Não havia mais pregos na cerca. O pai sorriu e levou o filho ao fundo da casa. Observaram juntos a cerca e o pai perguntou: e agora, o que você vai fazer para apagar as marcas deixadas pelos pregos? Então, olha que lição, né? É lógico que hoje nós estamos trazendo no contexto da paciência, né? Mas quantas vezes nós, equivocadamente, agimos de maneira intempestiva, a maioria das vezes sem paciência nenhuma, e tomamos atitudes que vai deixar marcas, e vai dar tanto trabalho para tirar essa marca, apagar essa marca, nem que seja da lembrança, né, principalmente. Então, é uma historinha simples, mas que ela traz uma reflexão que, olha, ela está guardada há bastante tempo, foi bom resgatá-la hoje. Que a gente, aliás, eu até agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse assunto, porque eu acho que ele nunca foi tão necessário e tão oportuno, né, de ser discutido, de ser conversado. Nós trouxemos aqui hoje várias reflexões sobre, né, histórias, exemplos, então é muito gratificante poder falar de paciência. Legal. Rosana, gostaria de fazer alguma consideração? Eu só queria, Leonardo, assim, para a gente tentar, né, verificar mecanismos para a gente desenvolver a paciência da gente, no dia a dia com as pessoas. Eu acho, assim, possíveis mecanismos seria aquele velho contar até 10, né? Se planejar um pouco mais, para poder ter um pouco mais de tempo para as pessoas, para poder conversar, paciência no retorno que você quer tão imediato, né? Lembrar que Jesus deixou aí a grande regra, ele deixou todas as lições, mas acima de tudo ele deixou a maior: vinde a mim os que estão aflitos, né? E eu vos aliviarei. E como que como que é esse processo com Jesus? Cada um tem o seu, mas eu imagino que seja você fazer mesmo uma oração, procurar refletir ler o Evangelho, né? Dentro da sua religião, né, cristã, procurar seguir o exemplo de Jesus. E só para resgatar, que agora eu estou aqui em mãos, aquela passagem de Paulo que eu falei, que Abigail falou para ele, ama, perdoa, trabalha e espera. Então, que a gente saiba esperar e ter paciência, que tudo vai melhorar, né? Muito bom, Rosana. Nós já estamos aqui caminhando para o finalzinho da nossa prosa, né, que foi tão gostosa, passou rápido, e tantos ensinamentos. Eu queria só fazer um comentário rápido de uma expressão que eu acredito que a maioria conheça, que é aquela paciência de Jó. Já ouviram falar? E é uma expressão que ela tem origem num fato que está na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Jó é um das personagens, né, do Antigo Testamento, e que era um homem que tinha tudo, era um homem rico, era um homem que tinha família, e ele perde tudo. Ele perde todos os bens, todos os animais, ele perde a alegria, ele perde a família. Isso tudo aconteceu assim em um momento próximo um do outro, em que ele perde absolutamente tudo.
mas ele jamais perdeu a fé em Deus e a paciência. E aí, com o tempo, ele nunca se revoltou contra Deus, ele nunca demonstrou ira, né, por tudo que ele passou e pelas dificuldades. E que com o tempo, com muito tempo, e com a paciência e com a fé que ele tinha, segundo a Bíblia, Deus dá a ele tudo de volta, ou seja, ele consegue recuperar, mas com certeza a paciência que ele teve não foi de ficar de braço cruzado esperando cair do céu, né? Então, essa expressão, paciência de Jó, é justamente em referência a esse personagem da Bíblia, do Antigo Testamento, que teve uma demonstração de uma paciência muito grande em sua vida, e a paciência, como a gente viu hoje aqui, ela está relacionada a diversas outras virtudes, né? Ela está relacionada à fé, por exemplo, a fé em Deus. Quem tem fé, espera, é paciente, né? E esse foi o exemplo que ele nos deixou, e daí essa expressão, né, que significa ter muita paciência, ter uma enorme paciência, é a paciência de Jó. Que possamos desenvolver essa paciência de Jó. Isso mesmo. Ou do Chico, ou do Jerônimo Mendonça, né, ou do Jesus Gonçalves, e um dia de Jesus. Isso. Né? Vocês gostariam ainda de fazer algum comentário? Alguém? A Geise, Sara, Rosana? Só quero agradecer a oportunidade pelo convite, porque essa reflexão é para a gente mesmo, né? Acima de tudo, é para a gente mesmo. Né? Nós somos as maiores beneficiadas aqui, né? Eu agradeço também pela oportunidade, né, de pensar um pouquinho, né, como é que está sendo a minha paciência, né? Se eu estou sendo paciente ou não. Então, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, nós é que agradecemos aí, foi um bate-papo muito gostoso, né? E a gente pede também aí, agradece a todos que estão nos assistindo e pela paciência de todos também em nos ouvir. E para a gente finalizar, eu queria pegar só o trechinho final da passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive a Sara já leu um pedaço inicial, e no final dessa mensagem, que é a instrução dos espíritos, esse espírito amigo, né, que se intitulou dessa forma, ele diz assim: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos, essa palavra encerra tudo. Então, nós vamos, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, Criador, agradecer aos mentores espirituais da nossa casa, do NEF, os nossos mentores espirituais, que sempre nos acompanham, onde nós estivermos, para agradecer por esse Evangelho em prosa, pela presença amiga de todos, por essa oportunidade de aprendizado, de crescimento, de evolução. E que a gente consiga, ao assimilar esses conhecimentos, colocar em prática no dia a dia, exercitando, procurando praticar e procurando se melhorar a cada dia. Essa é a única fórmula que existe para a nossa evolução: o trabalho, a prática do ensinamento e do Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.